apresentar sobre distúrbios funcionais do esôfago e começando falando abrangamente da doença. Os distúrbios funcionais do esôfago são caracterizados por sintomas crônicos, tipicamente associados à doença esofágica, porém, sem que sejam identificadas qualquer alterações anatômicas ou motoras do esôfago que possam justificar o quadro clínico. A fisiopatologia das síndromes funcionais do esôfago ainda é muito pouco compreendida, sendo objetivo de várias pesquisas nos últimos anos. Eu vou abranger as doenças do aparelho digestivo, é porque eu acho que cortou o slide que eu falava geral. Eu vou abranger algumas doenças sobre o aparelho digestivo. Pode passar. Aí, falando sobre os distúrbios funcionais do esôfago, existem alguns critérios considerados imprescindíveis para o diagnóstico das síndromes funcionais do esôfago. O primeiro é essencialmente a exclusão de alterações estruturais ou metabólicas potencialmente capazes de provocar a sintomatologia. Os sintomas devem estar presentes durante os últimos 3 meses e devem ter iniciado no mínimo 6 meses antes. A doença do fluxo gastroesofágico deve ser excluída. Todas as duas que eu vou citar, primeiro essa doença do refluxo gastroesofágico, ela deve ser excluída para depois fazer o diagnóstico das outras. Uma desordem motora específica com base histopatológica conhecida, como por exemplo, a acalasia e esclerodermia não é a causa principal do sintoma. Pode passar. Eu vou falar de 3 doenças hoje, que é a pirose funcional, a dor torácica funcional de provável origem esofagiana e a disfagia funcional. Pode passar. Começando pela pirose funcional, a presença de pirose na ausência da DRGE é o critério essencial para o diagnóstico dessa síndrome funcional, que é a pirose. Os pacientes portadores de pirose funcional se comportam de modo muito semelhante ao dos pacientes portadores da DRGE, em relação à apresentação clínica, achados manométricos, impacto na qualidade de vida e história natural. O diagnóstico para a pirose funcional, ela é queimadose retroesternal, desconforto ou dor, ausência de evidência de que a DRGE é causa do sintoma. Como eu falei antes, tem que excluir a DRGE como a doença principal para depois investigar as outras. E a ausência de desordem motora específica com base histopatológica conhecida. O tratamento da pirose funcional é bastante empírico. Existem poucos estudos que demonstram que os medicamentos sejam realmente eficazes. A resposta às habituais medidas anti-refluxo é, em geral, desapontadora. Embora existam alguns relatos de que a parcela dos pacientes melhora com a perda de peso e a redução do consumo de alimentos gordurosos. Agora, falando de outra do esôfago, é a dor torácica funcional de provável origem esofagiana. A dor torácica funcional do esôfago é caracterizada por episódios inexplicáveis de dor ou desconforto em aperto, pressão ou peso na região anterior do tórax, de origem visceral e que com muita frequência é confundida com dor coronariana e com outros distúrbios do esôfago que também pode provocar dor torácica, como a DRGE e a acalasia. O diagnóstico para a dor torácica funcional de provável origem esofagiana é, primeiro, dor ou desconforto na região torácica, caracterizada em aperto, pressão ou peso, não em queimação. Ausência de evidências de que a DRGE é causa de sintomas e ausência de desordem motora específica com base histopatológica conhecida. O quadro mais característico da dor torácica funcional de provável origem esofagiana é, em geral, o relato de dor localizada na região retroesternal, sem irradiação, que piora com a ingestão de alguns alimentos e de bebidas em temperaturas extremas. A dor geralmente tem duração prolongada e intensidade variável, e o paciente pode relatar concomitantemente pirose, regurgitação, disfagia e odinofagia, reforçando a hipótese mais provável de dor torácica de origem esofágica.
O tratamento, alguns estudos empregam os antidepressivos tricíclicos, que é amitriptilina, imipramina e trazodona, e os serotoninérgicos, que é a fluoxetina, paroxetina, venlafaxina, citalopram e sertralina, e demonstra que esses fármacos são capazes de reduzir o limiar da dor de forma significativa. Agora, falando de outra doença, ainda no esôfago, é a disfagia funcional. A disfagia funcional é uma síndrome clínica que se caracteriza pela sensação de um trânsito anormal do bolo alimentar através do corpo esofágico. Para estabelecer um diagnóstico, é necessária a exclusão de lesões estruturais, ainda a DRGE, e de desordens motoras específicas cuja a base histopatológica é bem determinada. A disfagia funcional é menos prevalente dentro de todas as desordens funcionais do esôfago. Acredita que as disfunções da peristalse esofágica passam a ser responsável pelo sintoma em um subgrupo de pacientes. Os exames radiológicos realizados nesses pacientes demonstraram velocidade rápida de propagação acompanhada de retardo do clareamento do bárium e presença de ondas ineficientes. O diagnóstico da disfagia funcional: sensação de alimentos sólidos ou líquidos retidos de algum modo na sua passagem da boca para o estômago, ou passagem anormal pelo esôfago dos alimentos sólidos ou líquidos. Ausência de evidência de que a DRG é a causa do sintoma e ausência de desordem motor específica, com base histopatológico conhecido. Aí, falando de outra doença que também acontece na parte do aparelho digestivo, é a disfagia funcional. A disfagia funcional... confundi. É o tratamento da disfagia funcional. O tratamento dos pacientes com disfagia funcional se baseia na adoção de medidas gerais que constituem orientação nutricional e cuidados durante as refeições. O paciente deve ser orientado a fazer suas refeições com bastante calma, para não ter o refluxo, mastigando muito bem os alimentos e evitando aqueles mais secos e sólidos. É fundamental reconhecer os fatores precipitantes e agravantes da disfagia. Possíveis anormalidades psicológicas devem ser identificadas e uma parcela dos pacientes responde muito bem ao tratamento psicoterápico. Agora, falando da dispepsia funcional, que é a outra doença do aparelho digestivo. A dispepsia consiste em um grupo heterogêneo de sintomas persistentes ou recorrentes, localizado na região superior do abdômen, que é o epigástrico. Os sintomas dispépticos podem estar associados a uma doença digestiva específica, como, por exemplo, úlcera péptica, neoplasia gástrica, parasitose intestinais, dentre outras, a classificação como orgânica. Contudo, a maioria dos pacientes com queixas dispépticas crônicas que se submetem a investigações laboratoriais, endoscópicas e ultrassonográficas não apresenta qualquer alteração que justifique os sintomas. Elas são, portanto, consideradas portadores de dispepsia funcional, um dos distúrbios gastrointestinais funcionais mais frequentes da prática clínica. O diagnóstico da dispepsia funcional: haver queixas dispépticas durante os últimos 3 meses e que se iniciaram no mínimo há 6 meses. É fundamental a presença de um ou mais dos seguintes sintomas: empachamento pós-prandial, saciedade precoce, dor epigástrica e queimação epigástrica. Ausência de lesões estruturais que possam justificar os sintomas. Na dispepsia funcional, é dividido em 2 síndromes, de acordo com o sintoma principal. A primeira síndrome é a síndrome do desconforto pós-prandial. Nela, predominam sintomas de empachamento pós-prandial e ou saciedade precoce, que tem ocorrido várias vezes por semana nos últimos 3 meses. E a síndrome da dor epigástrica, que predomina dor ou queimação epigástrica, moderada a intensa, intermitente, ocorrendo no mínimo uma vez
por semana nos últimos 3 meses. Falando da primeira síndrome, é fundamental que ela tenha pelo menos um dos sintomas a seguir, que é o empachamento pós-prandial, que ocorre necessariamente após refeições, que tem ocorrido várias vezes por semana nos últimos 3 meses, que eu falei, e saciedade precoce, o que impossibilita o término normal das refeições, que tem ocorrido várias vezes por semana nos últimos 3 meses. E a síndrome da dor epigástrica, falando um pouco dela, que é a dor ou queimação localizada no epigástrico, pelo menos moderada, e que tem ocorrido no mínimo uma vez por semana nos últimos 3 meses. Dor intermitente não generalizada ou localizada em outras regiões no abdômen e tórax. Dor não aliviada por defecação ou eliminação de flatos. E as características da dor não preenchem critérios para o diagnóstico dos distúrbios funcionais da vesícula biliar ou esfíncter de Oddi. A fisiopatologia da dispepsia funcional ainda é desconhecida. Contudo, os conhecimentos nessa área evoluíram muito nos últimos anos. Vários fatores etiopatogênicos têm sido considerados, como a hipersecreção ácida, a motilidade gastroduodenal, a hipersensibilidade visceral, a alteração de acomodação gástrica. O tratamento da dispepsia funcional é ainda um grande desafio para os gastroenterologistas. Até o momento não existe uma terapêutica que seja realmente eficaz. O principal objetivo do médico ao tratar pacientes dispépticos funcionais continua sendo o alívio de sintomas e a melhora da qualidade de vida. Novos e recentes conhecimentos fisiopatológicos nessa área trazem expectativas muito favoráveis nas pesquisas de novos fármacos capazes de atuar sobre a motilidade gastroduodenal, a hipersensibilidade visceral, a microbiota e a inflamação da mucosa. Eles falam que um dos principais tratamentos, no caso, é a perda de peso e a alimentação mais balanceada possível. Pode passar. Falando da síndrome do intestino irritável, a síndrome do intestino irritável é uma entidade clínica que está incluída nos grupos dos distúrbios funcionais digestivos crônicos e recorrentes, aos quais se caracteriza por alterações motoras, da sensibilidade e das secreções de diferentes segmentos do canal alimentar, e que não raramente compromete mais de uma das suas vísceras ao mesmo tempo. A desrespeito de diferenças de localização e do padrão dos sintomas, esses distúrbios guardam entre si alguma semelhança quanto ao seu comportamento motor e sensitivo e sua relação com o sistema nervoso central. Eu tirei a fisiopatologia. Atualmente, admite-se que esse distúrbio multifatorial seja consequência a anormalidades no eixo cérebro-intestino com alteração em diferentes níveis do sistema nervoso central e entérico ou das suas interações. Os sinais originados no intestino, mesmo os de menor intensidade, têm uma área de registro pré-frontal e hipotalâmico maior nesses doentes, que nos indivíduos SADs observados em ressonância magnética funcional. Como consequência, a resposta deferente do sistema nervoso central retorna às vísceras abdominais com maior intensidade. Essa dupla via comunicante entre os dois sistemas é executada inconscientemente. Eu fugi um pouco do livro e tirei do Instagram do professor mesmo, do Eurípides, um pouco que ele colocou de informação sobre a síndrome do intestino irritável. Ele escreveu, que eu não consegui colocar o vídeo para vocês, mas ele colocou, que eu achei muito interessante, que a síndrome do intestino irritável compreende um distúrbio gastrointestinal da musculatura lisa com motilidade basal normal, mas com o colo hipersensível a determinados alimentos, medicamentos, hormônios e estresse. A motilidade do colo após as refeições é maior que o normal, justificando sintomas pós-prandiais. Além disso, o aumento das contrações em colo proximal em jejum com trânsito rápido podem desencadear diarreia e a redução nas contrações do colo esquerdo estão relacionados com a constipação. A resposta do ilho também pode ser alterada, causando contrações prolongadas e de alta pressão, gerando desconforto e dor abdominal.
O professor pode explicar um pouco, mas que eu li lá e que ele citou é que às vezes a síndrome do intestino irritável tem a ver também com muita autoestima, que tem a ver com alguns pacientes que têm dificuldade, que não fazem terapia, ou se não têm dificuldade em socializar. Às vezes ele pode explicar um pouco após a apresentação para a gente. E ele colocou lá que a famosa frase, o intestino é o segundo cérebro do corpo humano, diz muito sobre a síndrome do intestino irritável. O sistema nervoso central modula a sensibilidade e a motricidade do intestino e o intestino modula o sistema nervoso central. Mas como que funciona isso? Com a distensão rental, os pacientes que apresentam síndrome do intestino irritável ativam o sistema límbico de forma mais intensa, o que pode ser uma explicação da hipersensibilidade. Muitos pacientes têm distúrbios psiquiátricos associados, assim como condições de estresse que estão intimamente ligados no desencadeamento dos sintomas. O diagnóstico. O diagnóstico da síndrome do intestino irritável é essencialmente clínico, pela inexistência de anormalidades físicas, achados laboratoriais, radiológicos e endoscópios indicativos de doença orgânica. O diagnóstico se tornou apenas baseado em sintomas e não mais admitido como de exclusão, como era o DRG. Após exaustiva investigação por métodos complementares, o que ocorria até então. Alguns sintomas, mesmo que seja clínico, mas às vezes a pessoa pode sentir ou não, mas tem algumas que têm esses sintomas que pode levar a procurar um médico. Sensação de distensão abdominal, distensão visível, alívio da dor com a evacuação, fezes mólidas ou líquidos juntos com o início da dor, evacuação mais frequente junto com o início da dor, presença de muco, sensação de evacuação incompleta, evacuação antecedente ou de jejum, evacuação noturna, urgência defecatória, piora da dor após evacuação. O tratamento da síndrome. Além do tratamento medicamentoso, o sucesso terapêutico nas conduções dos casos de síndrome do intestino irritável vai depender de uma boa relação entre o médico e o paciente. É preciso ouvir suas queixas, em geral detalhadas, sabendo filtrar as informações importantes e dando total atenção aos temores que os aflige, como não ter havido qualquer anormalidade nos seus exames, o que legalmente pode significar uma doença oculta.